Capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" "Quem está dizendo isso é o Senhor", respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: "Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você." Porém, Jesus não disse mais nada, e Pilatos ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: "Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus?" Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: "O que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus?" E eles gritaram: "Crucifica!" "Que crime ele cometeu?" perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: "Crucifica! Crucifica!" Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheio de espinhos. E começaram a saudá-lo dizendo: "Viva o rei dos judeus!" Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora a fim de o crucificarem. A crucificação de Jesus. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: "O Rei dos Judeus." Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: "Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo." Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: "Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então creremos nele." E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus.
Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do Conselho Superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado.